CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Uma boa tarde a todos. Boa tarde também a nossos queridos companheiros que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Hoje, mais uma vez, o mês de dezembro, nós falamos especificamente de Jesus, embora sim, durante todo o ano, seja sempre também o foco dos nossos estudos. Mas estamos durante esse mês estudando as parábolas de Jesus. São cada uma mais bonita que a outra. E hoje nós temos a honra de receber o nosso companheiro Manuel Messias, que é lá do Centro Espírita Caminho da Felicidade, lá no Estácio, veio de longe para prestigiar a nossa casa e trazer o estudo sobre a parábola da pérola, que vai ser estudada hoje. Durante os passes, a sustentação será feita pelo nosso companheiro Carlos Lemos, que comentará o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, Cristo Consolador, dos itens 6 e 7. Vamos antes, porém, dar alguns avisos. Nós pedimos a todos que, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso no Vibracol. Precisando atender, que por favor vá lá para trás, que não fique aqui, porque qualquer movimento atrapalha a concentração. E é também aquele momento em que a gente deve se desconectar do mundo lá fora, para a gente entrar em sintonia com essa espiritualidade amorosa que já preparou aqui o ambiente, para que a gente possa perceber e receber os melhores fluidos curadores, de saúde, de paz e de harmonia. Pedimos também, e lembramos a todos que puderem, que a nossa obra social entrou de recesso, mas a necessidade continua, porque as famílias ainda continuam vindo à casa no desespero, precisando de alimento, precisando de auxílio. Então, qualquer quilinho de alimento, café, açúcar, manteiga, arroz, feijão, coisinhas básicas que nós compramos para nós próprios nos supermercados, ou quem não puder, preferir também, tem aí a doação bancária. Nós temos todos esses dados no nosso site, centroespiritaativopanfiro.com. Acessando lá, vocês vão ter esses dados, acesso a esses dados, acesso à história da casa, como tudo começou, e toda a programação também dos cursos, que também tiveram a parada para o recesso de final de ano, mas que voltarão, que retornarão no dia 9 de janeiro. E estudar é sempre uma oportunidade, é um convite que a espiritualidade vem fazendo a todos nós, dia após dia. E temos todos os horários, temos de manhã, temos à tarde, temos à noite. Então não tem desculpa para não estudar. Nós temos também esses mesmos estudos via internet, mas é muito importante que compareçamos à casa. Por quê? Para que possamos fazer as perguntas, para que possamos também partilhar dessa ambiência da casa espírita. Pedimos também que prestem atenção aí, quando forem sair, com relação à questão aí do estacionamento, para que não prendam, que sem precisar sair mais cedo. Quem estacionou aqui na porta, a gente pede esse cuidado também, tá? Então, vamos fazer a leitura primeiramente do Evangelho segundo o Espiritismo, são 2 itens, eu vou ler só um trecho para que o nosso companheiro Manuel possa ter um tempo maior. Então, em casa, a gente complementa a leitura aí dos itens 6 e 7. E diz assim, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo,
recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós, talvez seja o mais resplandecente. Depois vocês complementem a leitura em casa, por favor. Nós vamos agora fazer a nossa prece por conta do horário. Amado Mestre Jesus, quanto foi bom, Senhor, podermos estar aqui na tarde de hoje. Por isso te agradecemos, Mestre querido, e a todos esses benfeitores que nos trouxeram. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia para cada um de nós que aqui se encontra, para também aqueles que nos ouvem através das redes sociais, que todos possam receber e perceber o teu amor. Pedimos também, Senhor Jesus, que através dos teus mensageiros amigos do bem, do nosso querido altivo Panfiro, professor José Jorge e tantos outros, que possam inspirar aos nossos companheiros que farão uso da palavra e também a nós outros que ouvimos, para que possamos internalizar esses conceitos de amor que tu trouxestes há tantos anos, Senhor Jesus. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, eu vou ler aqui a parábola da rede. É uma parábola bem pequenininha, né? Então, rapidinho para o nosso companheiro fazer o estudo. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Está em Mateus, capítulo 13, itens 45 e 46. Companheiro Manuel, que Jesus te abençoe, te ampare e te inspire. Muita paz. Vamos começar. Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria? Por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus, e nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, e estejamos encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos,
derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então que nós possamos aproveitar. Esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. A nossa irmã já leu a nossa página toda, não é isso? São 2 versículos. É aí que está o problema. Quanto menor o item, maior é a condição de entendimento. Primeiramente, vamos chamar a atenção para o seguinte aspecto. Existem 4 verbos básicos que nós temos que aprender a lidar com eles. É o verbo aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação. Aí depende de nós. Quando nós falamos de aprender por repetição, tem várias maneiras de citar isso, mas como aqui é um estudo mais trabalhoso que para explicar essa parábola, nós só vamos falar o seguinte: quem ensinou o aprendizagem por repetição foi Jesus. Simão Pedro chegou para ele e perguntou: mestres, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que errou contra mim? 7 vezes, Senhor? Não, Simão, 70 vezes 7 vezes, ou seja, repete até aprender. É por repetição. Então é insistir até aprender e ser natural em nós. No caso de compreender, por comparação, Jesus usa isso nas parábolas. Nós vemos agora, o reino do céu é semelhante, ele está comparando. Então Jesus sempre coloca as comparações de acordo com o seu ouvinte, para que ele possa raciocinar dentro do campo que ele conhece. Por isso que ele tem mais de 40, são 45 parábolas que ele possui. Nesses casos aqui, algumas são as pequenas, da rede, do joio, mas todas estão no mesmo. Só que ele usa uma referência. O reino dos céus é o ponto maior para nós. Então, tem que ter cuidado com isso. E é ele que fala. Sobre ele falar, nós recomendamos o seguinte. Leon Denis nos chama a atenção, dizendo o seguinte: em geral, lê-se muito e medita-se pouco. Seria melhor ler menos e meditar mais, que em torno do leitor tem sempre alguém disposto a orientá-lo na compreensão. Só que ele também diz que escolher o que lê, que vai orientar quem eu atrair pela leitura que eu faço. E Bezerra de Menezes tem uma frase dele que nós repetimos muito, que ele diz o seguinte: se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Quer dizer, estudar o Evangelho de Jesus com atenção. Esse recado de Bezerra serve também para a doutrina espírita, estudar com atenção. Nesse aspecto aí, nós vamos chamar uma atenção dos nossos companheiros sobre algumas questões que às vezes nós usamos um termo, vocês não estão muito acostumados a mudar esse termo, então a gente tem que ter uma referência. Por exemplo, o livro dos Espíritos fala muito de espírito, não é isso? Kardec, espírito, para cá e para lá e para cá. Em primeiro lugar, às vezes nós dizemos que Deus não cria espírito, as pessoas criam uma repulsa quando nós falamos isso. Em primeiro lugar, a questão 23, Kardec faz a seguinte pergunta: o que é o espírito? E aí nós fazemos uma pequena, não é Kardec que pergunta. Kardec só surgiu depois da publicação do livro, está claro isso? Antes dele ele chamava Hippolyte Léon Denis Rivail. Então não é Kardec que pergunta. Quem pergunta é alguém que não conhece a doutrina ainda. Então o que ocorre? Quando ele faz a pergunta, o que é o espírito? Ele tem uma resposta dos esclarecedores, que diz o seguinte: é o princípio inteligente do universo. Então repara o detalhe: quem pergunta não sabe, quem sabe é quem responde. Então nós temos que usar o espírito como o princípio inteligente do universo. É essa a criação de Deus. Nós temos, por exemplo, um aspecto, tem questões do livro dos Espíritos que trata só da origem nossa, e outras que do planeta, e tem uma que trabalha nos 2 níveis. Para entender isso, nós temos que compreender o que seja ambiente. O que é ambiente? Por exemplo, essa sala aqui é um ambiente, essa casa toda tem um ambiente. Nós temos um ambiente universal, que é o natural,
que é o Criador, quando inicia, o Criador na 536b, lá está dito assim, Deus não opera diretamente na matéria. Se ele, que é o Criador, não opera na matéria, ele não cria planetas. Então, porque na criação inicial não tem necessidade de planeta. A gente tem que, o difícil da nossa doutrina, para nós mesmo que são espíritas, aceitar isso, muito mais para aqueles que não aceitam, só entenda outras reflexões. Então, o que acontece? Quando nós falamos sobre ambiente, nós temos o ambiente natural, que é onde o Criador opera, infinito, sem limite, e temos o ambiente de natureza. O ambiente de natureza foi criado justamente por causa da doutrina dos espíritos. Por quê? Aqueles princípios inteligentes que não seguiam o caminho do bem absoluto, eles tinham que ser redirecionados ou ser reeducados, e para isso foi criado um mecanismo de transformá-los em obedientes à vontade do Criador. Isso não é nova essa informação, só que a doutrina espírita esclarece mais. Por quê? Jesus que diz para nós, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que irá lançar luz sobre tudo que vos tem ensinado. Então, nesse aspecto aí, que nós vamos ter que seguir uma linha de raciocínio, ver a obra que Jesus realiza. Quando nós não colocamos a obra de Jesus, parece que ele só atende os nossos problemas do dia a dia aqui. Não é assim que funciona. Então, nesse aspecto aí, repara no detalhe. Na questão 27, diz, só existem 3 elementos gerais no universo, só 3. Kardec faz a pergunta assim, olha, a pergunta é diferente, ele diz, então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, aí a gente troca aqui essa palavra de espírito por princípio inteligente, para entendimento nosso. Aí os espíritos, não, acima de tudo Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, espírito e matéria, constitui tudo, o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então tudo que existe é só em função desses 3 itens, o Criador, o princípio inteligente e a matéria. A criação nossa, dentro do que nós decoramos, não sei se a gente recorda, quando eu fiz o primário, naquele tempo lá, as aulas de ciência mandavam a gente decorar a distribuição do corpo, como o corpo era formado. E aí a gente aprendia que era cabeça, tronco e membro, né? Todo mundo decora até hoje. Isso é decorar. Em ordem alfabética, como é que seria? Já tem que pensar, não é isso? Percebeu? Não precisa nem pensar, é automático. Só que chega num nível que aí diz que esse cabeça tronco passou ao sistema ósseo, mudou tudo. Aumentou em demasia a combinação. Então tudo tem que aumentar a compreensão para tentar entender como surgiu e o objetivo que tem. É assim que a gente tem que estudar. Então nesse aspecto aqui, nos 3 elementos, tudo que exista nesses 3 elementos, na 540, Kardec faz uma pergunta que dá para permitir tanto a criação nossa, como o que nós realizamos no planeta. Por exemplo, na questão 540 ele faz a seguinte pergunta. Aliás, vou falar 539. Na 539 ele faz a seguinte pergunta. Nos elementos da natureza, os espíritos podem operar um só ou mais pessoas. Por exemplo, nas tempestades. Como é que se provoca a tempestade? Que dizer que... Você tem aqueles 39 aí? Não. Rapidinho. Eu tenho aqui, mas eu gostaria que lesse do livro. Aqui é 39. Você só confirma então, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é o único espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Baseado nisso, Kardec então faz a 540. Confirma aí, não? É isso mesmo, né? Pois bem. Ele diz, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, que agora ele se entusiasmou, espírito fazendo tempestade, então não reclama com a tempestade não. Ela vem por providência superior. O objetivo nós não sabemos, nós às vezes só olhamos o resultado aqui embaixo, que não nos agrada, mas isso aí porque nós não aceitamos muita coisa, só para entender o que é aceitar ou não aceitar. Existe lei de ação e reação, existe lei de causa e efeito, existe lei de sequência e consequência. A lei de sequência e consequência é mais fácil entender o que a gente aceita ou não aceita. Por exemplo, quando nós vamos dormir, qual é a sequência de dormir? Acordar, não é? Alguém é contra isso? Não. E reencarnar? Reencarnou, qual é a sequência de reencarnar? Desencarnar e não quer aceitar, por quê? Perceberam?
Então nós não aceitamos as coisas só da nossa vontade. E aí nós lembramos Jesus quando ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou de que eu não perca nenhum daquele que ele me confiou, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a missão de Jesus. Na obra de Moisés, lá está dito o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, como não entendia a doutrina espírita, desenharam um Deus e um homem na Capela Sistina. Quer dizer, porque falta de conhecimento, não é ignorância não, porque não havia ainda o conhecimento à nossa disposição. Então, bem, fazer nós, o princípio inteligente, semelhante àquele que gerou essa condição de nós aprendermos. Eles atendem o Criador, nós é que somos desobedientes. Então, na 540, o Hippolyte, vamos dizer assim, pergunta o seguinte: os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo, ou irrefletido impulso? E aí eles respondem: uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Viu a importância da comparação? Para comparar, para a pessoa entender. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há um fim providencial e essa transformação da superfície do globo não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem que são instrumento de Deus. Ou seja, esses seres aqui somos nós quando chegamos no planeta. Nós chegamos no planeta, no mundo transitórios, é a questão 234, 235, 236. Se pudesse me ler a 235 aí para nós, seria interessante. Que fala dos espíritos eleitos. 235, por favor. Pergunta e resposta. Os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios? Certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruir e de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Olha só, os que vão aos mundos transitórios, eles vão com o objetivo, tem um objetivo para eles, para nós, de alcançar o destino que os eleitos alcançam. Agora vamos pedir para a nossa irmã ler a 236 e 236A, para ver qual é a relação que tem conosco. Porque o problema é assim, Kardec, quando vai fazendo as perguntas, ele trazia de casa, perguntava, e aí ele não entendia a resposta de primeira, ele fazia subperguntas. Nós vamos ter 6 subperguntas nessa daí, nós vamos usar 3 apenas, na 236, ok? 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a posição deles é apenas temporária. Subpergunta A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. A superfície deles é estéril. Aqueles que os habitam, de nada precisam. Pode parar aí. A pergunta sobre a 36A dos mundos transitórios. Os que habitam esses mundos são seres corpóreos? Porque Kardec só nos conhece aqui. A referência dele somos nós. E ele não conhece outra coisa, ele faz a pergunta do que ele vê. Então ele pergunta, são seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada necessitam. Ora, quem é que não quer ir para um planeta não precisa fazer nada, não precisa de nada? Todo mundo. Aí Kardec faz a D. Pula a B e C. Pula na D, por favor. A D? A D. Subpergunta D. Visto que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será algum dia um deles? Ela já foi. Olha só, Kardec, quando ouve que os mundos transitórios, nós não temos corpos e não vamos precisar de nada, ele diz, sendo transitório o estágio desses mundos, até um dia pertencerá ao número deles, já pertenceu em que época? Durante a sua formação. Vê no final aí se não é. Durante a sua formação. Então está falando de nós, nosso planeta. Sabe bem, só que nós chegamos, olha só, o Criador cria princípio inteligente.
Ser inteligente, quem conhece a parábola do filho pródigo, sabe que o filho pródigo só foi afastado do pai porque não obedecia o pai. Ele pediu para sair, mas mostra que ele raciocinava e que ele agia, só que não obedecia. Na 115, quando nós aprendemos que dizer, Deus cria os espíritos, como os espíritos, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, mas na verdade não é a criação do espírito, ele cria um princípio inteligente, simples e ignorante. Ali diz na 115 o seguinte, que cada um de nós recebemos uma tarefa para fazer. Uns aceitam sem murmurar e alcançam rapidamente a felicidade prometida, ou se rebelde e se revolta, e parece a eternidade é mais longa. Ou seja, rebeldia, eu sei que ninguém aqui tem isso aí de vez em quando, concorda? Ninguém aqui se aborrece, ninguém fica nervoso, ninguém se agita. Está claro isso? Não. Todo mundo é calmo, aceita as coisas do jeito que vem, não discute com ninguém. Então, às vezes, até nem deve falar o que nós temos que aprender a evitar: revolta, desespero e remorso. São 3 coisas que nós temos que evitar: revolta, desespero e remorso. Então, nesse aspecto aí, nós vemos o seguinte: quando chegam aqui, todos são princípios inteligentes e com funções. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca para nós o seguinte: porque a coisa mais importante que nós temos aqui nesse ambiente que nós estamos aqui agora é o ar, com oxigênio. Sem oxigênio, nós não respiramos. E você sabe que nós às vezes não sabemos o que é esse espírito inteligente, que fomos nós no passado, no início do planeta, mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás. Fomos nós que construímos o início do oxigênio para respirar. E quem diz isso para nós hoje é a ciência. O Emmanuel, por exemplo, coloca para nós só parte da informação. Ele diz o seguinte: decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular, em comum formando-se as colônias difusórias, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Toda a gênese desse planeta está lá em cima, na mão de Jesus, com seus engenheiros siderais. Ele que comanda tudo, inclusive as reencarnações, todas, sem exceção. Nós aqui achamos que nós damos sequência nas coisas, nós vezes atrapalhamos o nosso aprendizado. É essa que mais acontece. E aí Emmanuel diz o seguinte: os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações celulares. A ameba, eu não trabalho com biologia, mas quem trabalha sabe o tamanho de uma ameba, concorda? Ela só pode ser vista, né, num microscópio, não é isso? E mesmo é um unicelular. E ele diz o seguinte: com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Oxigênio, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Isso Emmanuel escreve no livro A Caminho da Luz, 1938, que ele publicou. Antes da grande vegetação, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função do aperfeiçoamento do organismo superiores. O nosso cientista do planeta, o homem da ciência, Kardec diz para a nossa doutrina, tem 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. É estudar, ver cada um. Os da ciência, eles acham o seguinte: que o acaso criou tudo, uma explosão criou tudo, é isso que eles acham. A gente acha que é o Criador, mas eles escolhem o que quer, cada um pensa. O Criador não obriga nada a ninguém. Tanto é que nós vemos, quando ele cria, um toma o caminho do bem absoluto, outro do mal absoluto. É a escolha que nós fazemos, não é isso que a gente quer? Quanto de nós, ninguém manda em mim, não é assim que às vezes a gente diz? Ainda não, olha, nós estamos aqui há alguns bilhões de anos, ainda repetimos isso, no outro nível. Olha só, sabe quem criou o nosso oxigênio? As cianobactérias. As cianobactérias, a ciência diz o seguinte: as cianobactérias são organismos antigos, surgiram na Terra há 3 bilhões e meio de anos. Pelo fato de realizarem fotossíntese, as cianobactérias foram os seres produtores mais primitivos, responsáveis pelo cúmulo inicial do gás oxigênio da atmosfera. E o que era anexar? Só que ele diz o seguinte: só que do ponto de vista da bactérias, a fotossíntese tem uma inconveniência: produz oxigênio com dejeto. O dejeto dessa cena é o nosso oxigênio que ela gerou, antes de ter os elementos no planeta Terra, que tudo começou nas águas.
Tudo nas águas. Isso, Jesus participa de tudo isso. Então, quando ele faz uma afirmativa dessa que nós estamos lendo, ele tem que pensar o que ele sabe. Ele disse isso para Nicodemos. Nicodemos, se eu vos falo das coisas que você não entende, imagina se eu falasse das celestiais. Aí a pergunta é, por que Jesus, se as cianobactérias construiu o nosso oxigênio que hoje nós respiramos para poder realmente ter os animais, os ínfimos? Para ter noção, por exemplo, a internet é rica de informação para nós. Nós temos a população nossa de espíritos entre encarnados e desencarnados são 26 bilhões de espíritos do planeta Terra. O número de formigas, cada formiga é uma centelha, um princípio inteligente, está claro isso ou não? Cada formiga, cada elemento é um princípio inteligente. Só na formiga são 385 mil vezes maior do que a população do nosso planeta que nós temos de seres humanos. E o peso específico deles é maior do que o peso da população todinha nossa aqui no planeta. E são eles os mais organizados que tem. São os princípios inteligentes. Eles não... Só que a ciência olha isso como se fosse a natureza obrando. O que é a natureza para nós, espírita? Emmanuel, no capítulo 1 do Caminho da Luz, ele diz o seguinte: a ciência do mundo não lhe viu as mãos sábias e compassivas no trabalho com os elementos, e a sua ação transformadora deram o nome de natureza, mas o seu amor foi o verbo do princípio. Quando serenaram aqueles elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nos alturas um teto divino do seu pensamento, e uma nuvem de força cósmica envolveu todo aquele laboratório planetário, e uma massa gelatinosa cobriu os continentes e o fundo dos oceanos. Com essa massa gelatinosa surgia no orbe o protoplasma, e com ele lançava Jesus as primeiras sementes do homem do porvir. Aí começa a criação. A criação, desenvolvimento do ser que vem aqui para ocupar esse planeta na condição de atingir o nível humano. Para atingir o período humano, nós temos que passar pelo mineral, vegetal e animal. Isso aí nós encontramos no livro No Mundo Maior. O Calderaro, conversando com o André Luiz, ele diz: André, não há protecionismo na obra divina da criação. A crisada de consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por sexo, está adquirindo a memória. Na fêmea do tigre, também na sua recém-nata, está adquirindo o princípio de amor. E no cimo Aguixá, está conquistando a faculdade da palavra. Aí, para chegar no reino nominal, onde nós surgirá o Espírito. Então, nesse aspecto aí, a pergunta volta de novo: por que Jesus escolheu, que aqui não é o título da parábola, a parábola é perfeita, a pérola perfeita, a parábola da pérola perfeita, porque pérola tem tudo enquanto é tamanho e condições, mas aqui é a perfeita que ele está, e quando é lido aí, vou fazer apenas para entendimento da importância que é, uma pequena correção. Quando diz lá, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Eu prefiro trocar, adquiriu. Ele não, a compra é para revender, adquirir é para usar para si mesmo. E ninguém vende o reino do céu, que é o que Jesus está falando. Ele está comparando com o reino do céu. Nós estamos não podemos perder o que ele comparar para nós, que é o mais importante para nós. Porque nós pensamos logo em riquezas. Para ter uma noção de riqueza, nós temos uma pérola, foi vendida, pertenceu àquela rainha de França, o nome dela que foi guilhotinada, Maria Antonieta. Sabe quanto ela foi arrematada? 180 milhões, no preço, 180 milhões de reais. Uma pérola pequenininha. E por que isso? Aí, a importância é que está aqui. Mas por que Jesus dá a importância? Vamos ler o que a ciência nossa coloca para nós, né? Que isso aí nós não temos em outro lugar. A pérola, quem gera a pérola é uma ostra, não é isso? Não é toda ostra que gera a pérola, só tem um tipo de pérola. E olha só, são necessárias 10 mil tentativas, em cada 10 mil tentativas, uma tem essas pérolas aí. Uma. E por isso é raridade. E aí diz, a pérola é a única pedra preciosa fabricada a partir de um organismo vivo. É um ser igual a nós que fabrica uma pedra dessa. E como é que ela fabrica? Nela entra uma partícula pequenininha de areia, seja o que for, ela começa a incomodar.
E aí, tipo, às vezes que a pessoa diz, eu não posso coçar meu... Já viu? Já teve coceira no pescoço, não pode coçar? Incomoda, não incomoda? O princípio tolerante também, ele fica irritado. Ele não tem uma irritação que nós temos, que ele ainda não alcançou esse nível. Mas ele se sente incomodado. Então ele tem que se proteger. E como é que ele se protege? Vamos ler aqui o que ele coloca. É o resultado do sistema de defesa contra agentes externos, que tentam penetrar em uma concha. Ao tentar invadir a ostra, grãos de areia e outros elementos são cobertos por partículas de cálcio perolado. O processo é lento e por isso a pele é considerada artigo de luxo. Mas não é por isso que Jesus deu importância, não. Ele deu importância porque quem desenvolveu esse sistema aí foi alguém da equipe dele, para reagir contra aquilo que incomoda. Como é que nós reagimos com alguma coisa que nos incomoda? Nós esbravejamos, criticamos, reclamamos. Como é que Deus pode permitir? Não é assim que ele fica? Porque já aprendemos um nível maior, então até dar a palavra é melhor passar por esse passo anterior. Então não é toda a pérola que passa por esse sistema, não. E aí que leva 3 anos para uma pérola ficar pronta. Só para ter ideia. Não é o tempo em si que Jesus valorizou, é o valor que, como é que ela reage quando ela é incomodada, as coisas não estão do jeito que ela quer. Como é que ela faz? Só para simular aqui. Isso aqui é a coroa, a película da ostra. Tem a concha, a areia penetra por aqui. O que ela faz? E vai entrando. Leva às vezes 3 anos para acontecer. Aí ela vai empurrando isso aqui para o fundo. Quando empurra para o fundo, o animal que está ali dentro, ele vai cobrindo esse invasor aí que ele não quer ali dentro, e aí vai cercando, vamos ver, está cercando ele todo, não é isso? Quando consegue cercar, aí ele não fala graças a Deus que ele não sabe pronunciar, mas agora não está mais me incomodando, porque criou uma camada e vai cobrindo ela cada vez mais de uma maior para evitar qualquer distúrbio na frente. Aí o que acontece? Aí fica dentro dela toda coberta a pérola e ela fica sem incômodo nenhum. Sem incômodo nenhum. Se nós fizéssemos isso também com cada coisa ruim que acontece conosco, eliminar ele num cantinho, sem realmente ficar só reclamando, nós acabaríamos com muitos problemas nossos. E às vezes nós abrimos a nossa concha que entra coisa que não deveria estar entrando. Isso aí passa a nos recomendar lá na frente, porque a cada um segundo as suas próprias obras. Então, esses seres, por exemplo, e tem um detalhe, esses seres inferiores, nós achamos que eles não têm problema com a lei de causa e efeito. Causa e efeito não, de ação e reação não, mas eles têm compromisso da origem deles. Só para ter uma noção sobre esse aspecto aí, o nosso Emmanuel, na questão 39 do livro O Consolador, ele diz para nós assim: quais as causas do nascimento de monstruosidades entre homens e entre os animais? Que às vezes tem animais que nascem com 2 cabeças. Que erro que ele cometeu? Bom, isso é uma falha da natureza. Não é não. Olha só quem manda isso para nós. Não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é a escola preparatória de aperfeiçoamento. Quanto aos animais, temos que reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. Por que isso? Nós temos dificuldade de analisar as coisas ao nosso redor, porque nós só temos conhecimento até onde a ciência nos levou. Só que lá em cima, no plano espiritual, eles analisam a centelha desde a origem que ela teve até o estado que ela esteja no momento, o estágio. E o que precisa ser polida? Alguns entram nas camadas, são várias camadas que vão passando. Por exemplo, os ossos são vários níveis de ostra que tem. Umas não precisa passar por essa experiência, outras precisam. Mas aquelas que precisam são escolhidas, porque não é qualquer uma que passa por isso. Então, essas daí são escolhidas, ela realiza dessa forma essa operação, quer dizer, eles têm recurso para isso. Como é o único animal que cria uma pedra preciosa, Jesus quis ressaltar isso para nós, para mostrar que mesmo o animal pode fazer coisas preciosas em benefício dela, se protegendo disso. E por que nós não? Se nós temos raciocínio, temos inteligência. Eles não têm inteligência. O animal só tem instinto. O Criador, a consciência, onde está a lei de Deus, ela é colocada em nós no planeta. Nós não viemos com ela para cá.
Nós tínhamos uma dificuldade de entender esse mecanismo. Lendo aquele livro, a Drama da Obsessão, do Dr. Bezerra, para saber como funciona, ele disse o seguinte: ele estava dando assistência a um grupo de perseguidos que estavam sendo levados a suicídios. E ele disse: eu, para agir dentro da lei, eu teria que saber como tudo começou. Quer dizer, ele, veja bem, lembra que nós aprendemos por comparação? Bezerra de Menezes, que é um espírito de escola elevado, ele fala, essa mensagem dele é de 1910, quer dizer, ele tinha 10 anos desencarnado já, mas ele já tinha uma evolução, e ele disse: eu, para vir dentro da lei, eu tenho que saber quando tudo começou. Nós, bastou contar uma história para nós, a gente conversa, a gente não quer nem saber se a pessoa merece, já quer ajudar, sem saber se deve ou não deve. E geram com isso conflitos, às vezes, e gestos contra nós. Esquecendo de Jesus no Sermão do Monte, chamou a nossa atenção sobre isso. Muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônio. Eu pergunto: quem é um médium em sã consciência que não gostaria de dizer levanta e anda, e a pessoa levanta e anda? Eu quero que veja e a pessoa vê? Seria fantástico, não é isso? Mas olha que Jesus diz: todo aquele que me diz Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônio, eu direi a eles abertamente: afastai-vos de mim, porque eu brado com iniquidade. Vocês não conhecem a lei, como é que você vai corrigir a lei? E nós temos essa mania. Bastou contar uma história, nós assumimos um compromisso ele mergulhou para passar por isso, e você tirou, agora você vai voltar junto com ele de novo para ajudar ele a passar pela prova. Vamos acordar para a realidade que o Evangelho é o princípio que nós temos que ter. O que nós temos que ter é concordância doutrinária. A oração pode nos indicar o melhor remédio para ajudar certa pessoa, sem prejudicar o processo evolutivo dele, nem o processo que ele tem. Só para ter uma noção, todos nós mergulhamos com um programa de vida, todos sem exceção. O próprio Jesus mergulhou, só que nós não lembramos do nosso. Mas Jesus lembrou. Mencionei agora há pouco: eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Mas João Batista, que era o mais elevado de todos nós, dito por Jesus, diz: ele não sabia quem ele tinha que fazer aqui. Mas ele apontou Jesus. Não, ele foi revelado a ele porque ele era médium. Ele mesmo disse no Evangelho: quando Jesus veio ser batizado por João e entrou nas águas, aí que ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele olhou e viu, porque ele disse: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água me disse: sobre quem eu visse pousar nele o Espírito Santo, era ele. Eu vi: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Jesus se aproxima dele, e ele então diz, Jesus diz aí, João diz para Jesus: Senhor, eu deveria até vós, tu vens a mim? E Jesus lhe diz: é necessário que se cumpra as escrituras. Tem uma escritura para cumprir, tem uma regra para ser realizada. Então são coisas que nós temos que saber, que existem realmente condições de nós realmente ter que seguirmos aquele princípio realmente que está dedicado para nós. Não tem pulo para ninguém, exato? Nesse caso aí é o seguinte: por décadas, cientistas trabalharam para entender como é e por que o oxigênio surgiu. E eles suspeitam que a própria vida foi responsável por criar o ar que respiramos. Quer dizer, eles acham que foi o ar que respiramos. Nós sabemos hoje as cianobactérias, que criam elementos ínfimos. Na 540 fala daqueles que criam ilhas e arquipélagos, sem saber o que está sendo feito. Mas quem dirige, ele sabe o que eles têm que fazer. Porque o trabalho é para todos. O Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, disse Jesus. Nesse aspecto aí, nós verificamos uma coisa, não é isso? Quando nós falamos do ambiente natural, ali reza a lei natural. O que é a lei natural? Questão 614, 615. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós falamos sobre nós, aqui é um ambiente. Quando nós falamos de um ambiente de natureza, é esse quadro aqui, limitado a essa última escala aqui. Aqui termina o nosso planeta na que Jesus traçou para nós. Nós temos aqui o nosso planeta. Temos zonas abaixo aqui, as trevas aqui abaixo de nós. Quem lê o livro Libertação sabe o que nós estamos falando. Aqui abaixo de nós tem regiões onde somos julgados às vezes quando descemos no nosso padrão vibratório. Acima daqui, cada plano desse aqui, o umbral grosso, umbral médio, umbral fino, são realmente ambientes, de acordo com a necessidade daqueles que vivem ali. São ambientes.
aqui nesses dois últimos planos aqui em cima, tem um ambiente da questão do campo da ciência e o outro do campo que dedica ao bem da humanidade. Nesse aí nós nem chegamos lá. Se nós não chegamos, o próprio André Luiz nem chegou no campo da mãe dele. Quem leu o livro Nosso Lar, se alguém já leu, no livro Nosso Lar, ele diz: mamãe, eu podia visitar o seu plano? André, eu tenho o que fazer. Quer dizer, a gente parece até que é uma falta de interesse com o filho. Não, ele não vai fazer o que lá? Vai achar até que ela está numa situação boa e não leva ele para lá. É a cada um segundo as suas próprias obras. E que às vezes nós temos que utilizar. Nós aqui falamos para desencarnados que nunca assistiram a reunião doutrinária. Por que nós fazemos isso? Na 378 do Consolador, o Emmanuel disse para nós o seguinte, que existe, perguntar a ele por que razão são trazidos irmãos espíritos encarnados nas reuniões públicas. Vocês poderiam ouvir os seus amigos espirituais que poderiam doutriná-lo. E aí Emmanuel diz o seguinte, que existem espíritos que desencarnam as suas ideias fixas, não vê nem ouve seus amigos espirituais. São trazidos a reuniões públicas, em comum acordo pelos próprios guias espirituais deles, em comum acordo com os encarnados e os estudos são feitos, e serem esclarecidos e começar a trabalhar em cima dessa informação. Nesse caso aí, André Luiz, por exemplo, ele nunca participou de uma reunião dessa, mas ele lembrou, quem lê a obra sabe disso, ele lembrou que ele ouviu uma vez, assistindo uma preleção religiosa, que alguém dizer que Deus veste as ervas do campo e alimenta os pássaros do céu. Quando ele lembrou disso, ele começou a repetir isso e disse: eu também sou seu filho. E começou a orar e pedir, e as lágrimas lavavam o rosto dele. 8 anos perambulando desse jeito. E ele diz: não sei por quanto tempo levou o meu choro. Eu sei que num momento fez-se luz em torno de mim, no mesmo lugar que ele estava de penumbra, de escuridão, no mesmo lugar, não saiu nem do lugar. Mas aí ele mudou o padrão dele. E um velhinho chegou e disse: meu filho, sua prece agora foi ouvida. Nós às vezes não sabemos fazer a prece. 8 anos, o André Luiz tinha a mãe dele do lado dele e tinha o Clarencio do lado dele. Não via nenhum dos dois. E os dois não podiam fazer nada por ele, porque ele não abriu os canais de comunicação. Ah, mas podia levar? Sim, podia, isso é a nossa opinião, mas não é deles. Ele tem que respeitar a opinião de quem manda. Manda quem pode, obedece, não tem juízo. Ele é regra geral, gente. Mas nós sabemos que não, a nossa que tem que prevalecer. É só eu tomar partido favorável, porque às vezes eu me encaixo naquilo ali que eu estou querendo também receber. E não é assim que funciona. Por isso Jesus diz: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga meus passos, não é isso? Nesse aspecto aí, tem um item na Gênesis que diz: a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do abrasão do universo, unidade e variedade. Trouxe aqui apenas para mostrar para os nossos irmãos o seguinte: como é que funciona a formação do Espírito? A formação do Espírito está na questão 607. Vou até lá ler aqui para nós. Podia pegar para nós, por favor? 600. Lê primeiro a 190, porque Kardec pega a 190, ele pergunta: como é a alma na última encarnação, na primeira encarnação dele? É a 190. Veja bem como é que Kardec funcionava com os estudos dele. 190, por favor. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Qual o estado da alma na sua primeira? Porque Kardec ele tinha um método. Ou ele partia do efeito para a causa, ou da causa para o efeito. Então, agora ele quer saber qual é o estado da alma na sua primeira encarnação. Sempre tem uma primeira, não tem a segunda. Ninguém tem a segunda. Só tem a primeira. A segunda já é reencarnação, não é mais encarnação. Está claro isso? Não. Por isso só tem uma. Então lê para nós a resposta. O estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas eclode. Ela se ensaia para a vida. Bom, enquanto ela pega ali a 607, Kardec pega essa parte da pergunta que ele fez aqui, com a resposta da 190, para entabular uma pergunta que ele veio fazer de novo, ele vem questionar ele. Quer dizer, ele recebeu uma resposta na 190 e ficou estudando, porque ele estudava, ele tinha que entender, não veio conhecendo tudo. Se ele viesse conhecer, ele nem perguntava, ele não escrevia um livro. Por isso que ele tinha que escrever e perguntar. Senão nós teríamos mais um filósofo apenas a mais para nós. Tudo isso aí é pensado. E a gente fica escolhendo o que vê lá que me interessa. Não é assim não que funciona. Nós ficamos escolhendo a questão do impulso da conveniência, né? Nós temos 5 impulsos. Você acha, me avisa. Achei. Questão 607.
Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida, onde o espírito efetua essa primeira fase, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olha só a pergunta que ele faz. Onde passa o espírito, não é isso? Nessa primeira fase. O espírito. Aí, Kardec vai fazer a subpergunta. O detalhe está tão difícil de perceber que a gente não percebe e começa a ler o resto. Lê a subpergunta para nós. Subpergunta A. Então, parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não respondeu. Olha só, ele perguntou sobre o espírito. Mas aí houve um interregno, e aí ele agora reformula a pergunta. Então parece que então, o princípio inteligente, aí usou o princípio inteligente, para entender. Ele trocou. Ele viu. E olha só um detalhe, Kardec tem uma característica fantástica. Ele estudou 35 anos o magnetismo. Tomou conhecimento da doutrina espírita em 1854. Em 55 ele começou a ver o movimento. Em 56 ele estava trabalhando. Em 57 ele publicou o livro. Ele trocou 2 anos de conhecimento da realidade com 35 anos que ele tinha nas costas. Nós às vezes não queremos mudar a nossa ideia antiga, só falar que eu já aceitei. E não é que tem mais importância, a gente tem que saber escolher. Lê agora, por favor, a resposta. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. É, de alguma forma, um trabalho preparatório, como o da germinação, em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. Experimenta uma transformação e se torna espírito. Então, qual é essa transformação? Na verdade, lê a 88 para nós, por gentileza. Enquanto isso, eu pego aqui uma gravura para ilustrar o que nós vamos falar. Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Kardec pergunta, os espíritos têm forma determinada, limitada ou constante? Quer dizer, tem limite? Para vós, não. Quer dizer, aí você vê, tem diferença de quem sabe. Para nós, sim. Os espíritos são, se o quiserdes, um clarão, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então vamos partir da centelha, que é a menor fagulha. Daqui a centelha. Essa centelha é quando nós chegamos no reino hominal. Recebemos um envoltório chamado perispírito. Aí que nós tornamos espírito, com esse espírito. E ainda não reencarnamos ainda. Vamos ser preparados para a reencarnação. Depois, então, quando nós mergulhamos, aí sim a centelha envolta no perispírito passa a ser um espírito, não é isso? E depois, quando recebe um corpo, passa a ser um ser humano. E quando chega o ser humano no último degrau da última encarnação, ele perde o perispírito, que é o fim do espírito, na 83, e aí ele chega no plano angelical. É um anjo. Quer dizer, o espírito se transforma no anjo. Quer dizer, o princípio inteligente chega no planeta aqui, ele alcança realmente a condição de ser espírito, quer dizer, o nível que ele vai passar. E olha só um detalhe: para chegar no nível de espírito, nós primeiro passamos no reino mineral, vegetal, animal, que leva mais ou menos quase 4 bilhões de anos. E do período do espírito até o estágio atual, nós que estamos aqui, nós temos 200 mil anos só. É um tempo insignificante pelo tempo que nós já passamos anterior. Mas até chegar aqui é difícil, porque não depende de nós, depende dele saber quando nós passamos para a etapa seguinte. Senão é mais tempo para reclamar. Só nos libera, eles reclamam. Lá a gente reclamava. Lá a gente reclamava na criação. Por que é um planeta? Para nos tirar de circulação lá. Se ligar 86 para nós, por favor, a gente vai um detalhe aí que é importante a gente ter na cabeça. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido? Olha uma pergunta, Kardec, eu nunca vi ninguém perguntar isso. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, nada mudaria?
né? Dê certo, não é isso? Sem alterar a essência do mundo espírita? Sem alterar. Então, veja bem, entendeu? Então significa que não é obrigatório o mundo corporal, é necessário apenas. Que uma coisa que pode deixar de existir não é obrigatório, é necessária. Mas quem sabe são eles. É só para entender o esforço que faz por nossa causa. Só por nossa causa, mais ninguém. Nós temos um eleito. Quem é eleito? O único eleito que se conhece nesse planeta é Jesus. Ele nunca passou pelas reencarnações. Quem quiser dar uma olhadinha, é a 277 do Consolador. Perguntar a Emmanuel, quando ele fala Emmanuel do Consolador, o que é esse livro dele? Ele pedia para as pessoas trazer perguntas para fazer durante a reunião com Chico. Trazia as perguntas e ele respondia. Essas perguntas, depois analisadas, a Federação publicou no livro. Só isso. Era para uso particular lá, mas publicaram. E aí, alguém perguntou o seguinte: que se os profetas e os anjos poderiam ser considerados como os espíritos eleitos? E ele responde o seguinte: que os profetas, no termo do trabalho deles, são os chamados para a sementeira divina. Chamado, entre aspas, aos chamados para a sementeira divina. Quanto aos anjos, no nível de elevação que já alcançaram, são os espíritos redimidos, são os escolhidos para fazer a vontade daquele cujas palavras não passarão. Mas quanto ao eleito, é aquele que segue em linha reta sem as quedas que nos são comuns. E é justo afirmar que o planeta Terra só conheceu um eleito na figura de Jesus Cristo. Só um que nós temos, o Filho unigênito. E aí nós entendemos o que é a doutrina dos Espíritos. A gente fala, existe doutrina dos Espíritos e doutrina espírita. O que é a doutrina dos Espíritos? É um mecanismo que nos retira do ambiente natural nosso, traz para o ambiente de natureza, coloca mesmo para nós passarmos pelo mineral, vegetal, animal, chegarmos no nominal e aí poder até retornar para outros mundos mais adiantados. Isso aí está completo o serviço. Para justificar isso, na questão, no Evangelho de João, no capítulo 17, só para ter uma ideia sobre prioridade, Jesus... Tem mais 4 minutos, não tem? Temos, 4 minutos. Jesus tinha que passar uma mensagem para o discípulo deles. Nós achamos que a parte mais bonita do Evangelho é o Sermão do Monte, não é isso? Realmente é, a beleza que é. Mas talvez nós não tivéssemos o Sermão do Monte, Jesus não fizesse a última reunião do último dia dele junto a nós, somente com os discípulos dele. Porque ele notou que os discípulos deles, eles não tinham ainda a essência do conhecimento que Jesus representava. Eles não tinham que fazer nada, Jesus defendia tudo. Aí o que ele faz? Ele marca uma reunião no cenáculo e não pode entrar ninguém. Tanto é que ele pede realmente para nem falar com ninguém. Só ele e os 12. E nesse sermão que ele disse para eles: olha, eu falo agora para vocês, para quando eu voltar e falar, você sabia que eu já sabia que ia falar. Para vocês me conhecerem, quer dizer, porque para eles escrever tudo para nós. Então a preocupação é essa, que ele vinha, fazia e ninguém ia saber depois, mais tarde. Então, no Sermão do Cenáculo, ele, no capítulo 17, ele fala duas coisas: que todo mundo que fala sobre nossa existência, ele só parte do planeta para cá, ninguém volta antes, mas Jesus vai antes do planeta existir. Ele diz, ele agradece o Pai, o capítulo 17 é só de agradecimento, todo o capítulo 17, ele diz: Pai, eu te glorifico na terra, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, ele está falando que ele era glorificado com o Pai antes que o mundo existisse. E lá em João nós sabemos por quê. João diz, ele veio ao mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Mas todo aquele que o receber poderão tornar-se filhos de Deus. Quer dizer, João começa no Evangelho de João, no primeiro capítulo, e logo no primeiro versículo, já começa assim: no princípio criou os céus e a terra, né? Criou o céu. E nada que foi feito sem ele. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Está no versículo 10, e o mundo não recebeu. Estão falando de Jesus ali. Agora, o que acontece? Nós começamos a verificar essa ação de Jesus na construção desse planeta aqui. E quando ele termina o capítulo 17, ele diz: Pai, eu não peço apenas por aqueles que me deste, mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim, pois que me amastes antes da criação do mundo. 2 vezes repete isso. Gente, nós não podemos ler isso, larga para lá. Isso é um tesouro maior do que da pérola. Ou não?
Bezerra de Menezes, só para fechar, eu prometi usar sempre uma oportunidade para falar o que o Bezerra escreveu. Em 19 de 2010, do ano 19 de abril de 2010, o Dr. Bezerra de Menezes anunciou que Jesus autorizou a Ismael a comunicar a todos os responsáveis, está na internet, só entrar lá e você pega, é mensagem de Bezerra de Menezes, que em 50 anos seria trocada toda a nossa população, primeiro um terço, 3 terços. E quem quiser observar as medidas que Jesus tomou sobre o aumento da população, a gente fala que aumentou, não é isso? Kardec, só vou colocar para vocês entenderem, Kardec, quando chegou aqui no planeta, atingiu o primeiro bilhão de encarnados, primeiro bilhão. Em 57 ele faz uma pergunta: vendo crescer de forma vertiginosa, não vai haver falta para tudo, para as coisas? Não se preocupa, a isso Deus proverá. Quando Jesus estava aqui entre nós, eram 300 milhões só de pessoas, quer dizer, aumentou 700 milhões em 1.800 anos. No ano 2000, aumentou 3 bilhões e meio naquele período de 50 anos, de 1950 a 2000, 3 bilhões e meio aumentou, aí fica um crescimento, ninguém percebe, que Jesus está dando oportunidade para tudo, porque nós estamos chegando no período da prova. O que é o período da prova? Já viram o Enem? O Enem é aquele que você faz, estuda para melhorar de vida, não é isso? Você estuda, aí você sai correndo, chega lá, é 8 horas para entrar dentro do local da prova, chega lá, falta 8:01, o portão está fechado. A pessoa fica indignada. Eu estudei 8 anos, um ano todo, e chega aqui e me bate a porta na cara. Um minuto, quem perdeu foi você, não fomos nós não. Você não tem horário? E quem entrar? Jesus disse para nós também, quando o chefe de família fechar a porta, você vir bater, deixa-nos entrar, Senhor. Não vai entrar. Mas nós falamos contigo nas praças públicas, deixa-nos entrar, Senhor. Vocês serão lançados dentro da velha choro, ranger de dentro. É a seleção natural, gente. Vamos acordar para a realidade. Vamos começar a ler mais coisas interessantes que nos justifica e passa a mudar uma vez só, sinceramente, e a chance chega para nós. Um dia a gente fala mais sobre isso. Que o Senhor nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso companheiro Manuel Messias e pedimos então aos nossos médiuns que ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros vamos fechando os olhinhos, nos acalmando, mentalizando a doce figura do meigo Rabi da Galileia. Também os que já tomaram o passe de cura, também se concentrem, pois aqui é um complemento do tratamento. Louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome para sempre seja louvado. Agradecemos, Mestre querido, mais uma vez e pedimos aos benfeitores amigos dessa casa de amor que possam trazer mais um tanto de amor através das mãos desses irmãos médiuns. Que seja, Senhor Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possam ser iniciados passes. Somos trabalhadores da seara de Jesus. O trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel não se apodera mais das nossas almas, fazendo com que vejamos os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ela abrange. E a perspectiva da felicidade que nos espera dá-nos a paciência, a resignação e a coragem de seguirmos até o final do caminho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Deus é o grande médico das almas e vem trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos,
pois são seus filhos prediletos, e virá salvá-los. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Deus faz um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Escutemo-nos. A incredulidade sejam extirpadas das nossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o nosso sangue mais puro e que nos provocam, quase sempre mortais. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade e, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e resignação. O Cristo disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. De maneira em geral, perguntamos: como sabe? Por que estás sofrendo? Assim, irmãos, que nós possamos estar sempre com o nosso pensamento voltado ao nosso querido Mestre, ao nosso Pai, para que possamos ter paz e evoluir espiritualmente. Graças a Deus. Graças a Deus mais uma vez, Senhor Jesus. Graças te damos, Mestre querido, por conseguirmos mais uma vez termos chegado até aqui, termos assistido o estudo, termos recebido. Fortalece, Senhor Jesus, em nós cada vez mais a vontade de te servir, assim evoluindo. Como disse o nosso querido discípulo Jesus, João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos, Senhor Jesus, a cada dia nos instruirmos para ficarmos livres, Senhor, desse jugo que oprime tanto o nosso coração. Pedimos aos benfeitores amigos desta casa que fortaleça as fronteiras físicas e espirituais dessa casa de amor, que fortaleça cada um de nós, médiuns, trabalhadores, assistidos, para que continuemos juntos, em frente, Senhor, rumo ao nosso Pai. Que possamos ser fortes, Senhor, ao enfrentar esses embates da vida, sempre nos lembrando desse porto seguro que é essa casa de amor. Sempre nos lembramos, Senhor Jesus, das tuas doces palavras, quando tu disses: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei.
Que, Senhor, possamos também estarmos protegidos, Senhor Jesus, nesses dias que virão. Que cada um de nós possa também, Senhor Jesus, estar fazendo o papel que todo cristão deve fazer, de vibrar, Senhor, em torno do Teu nome, de vibrar, Senhor, com a esperança. Que o nosso querido Ismael possa estar velando cada vez mais pelo futuro do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Louvado seja, Senhor Jesus, o Teu nome para sempre seja louvado. Que em nome de Deus possa ser encerrada esta reunião. Graças a Deus.